Olá pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Instituto Paulista de Acupuntura Baseada em Evidências. Eu sou o João Bissotto, sou médico especialista em acupuntura e no vídeo de hoje eu queria inaugurar um quadro, que é uma coisa que eu faço com os residentes aqui da Escola Paulista de Medicina e eu acho que talvez seja um jeito interessante. Eu pensei em alguns jeitos de começar, e aí aqui na residência a gente dá tipo uma ou duas aulas teóricas assim sobre como se analisa estudos, os critérios que a gente usa, os guidelines assim de construção de estudo que a gente pode usar para embasar também a nossa leitura, sobre o que cada tipo de estudo vai ajudar a gente a entender. E aí eu pensando sobre isso, tentando organizar um jeito melhor e talvez mais rápido de fazer isso aqui para o YouTube, aí eu cheguei à conclusão de que talvez esse fosse um vídeo que ninguém ia ver. Então eu acho que nada melhor do que começar um clube de artigo aqui para o canal do que já começar direto falando de um estudo. Eu selecionei um artigo para a gente conversar hoje, e aí a gente vai, ao longo de como a gente for analisando o artigo, a gente vai conversando sobre os pontos que a gente precisa olhar e ler para a gente ter uma análise crítica, né? Porque eu acho que o meu objetivo é criar autonomia de uma leitura de artigo, né? Para que vocês não fiquem dependentes de alguém ler e falar para vocês o que os estudos falam. Então a gente vai aos poucos construindo isso, conforme a gente for lendo outros artigos. Se esse for um vídeo que te interessa, então já comenta aí, gostei, não gostei. Acho que é válido a gente fazer esse tipo de leitura juntos ou não. Às vezes é uma coisa que ninguém quer saber e vocês querem só resposta mastigada nessa geração TikTok, mas eu acho que é válido a gente pensar junto para que vocês construam um conhecimento de como se olha criticamente para os artigos. Porque artigo a gente encontra de tudo tentando falar qualquer coisa e tem muita gente mal intencionada publicando em revistas mal intencionadas, que a gente chama de revistas predatórias, né? Que aceitam qualquer publicação desde que você pague para o artigo estar lá. Então, para a gente começar, eu escolhi um artigo para um tema, né, sobre um tema que, além de ser um tema interessante pessoalmente para mim, porque eu tenho enxaqueca, é um tema que a gente tem já um certo nível de qualidade de evidência de que a acupuntura funciona para manejo do quadro. Óbvio, enxaqueca é uma doença crônica e tal, e a gente não está propondo cura aqui para ninguém, mas para manejo de sintoma e tal. Então eu acho que esse é um bom tema para a gente começar. É uma doença relativamente prevalente. Então eu selecionei um artigo que fala sobre enxaqueca, certo? E aí, para a gente começar, eu escolhi um estudo bom, né? Porque tem muito estudo ruim também. Então esse é um estudo de 2020 que foi publicado no British Medical Journal, que é uma revista conceituada da área da saúde. Então, por aí, provavelmente a gente já sabe que esse é um estudo bom. Não quer dizer que revistas boas não publiquem coisas ruins, tá? Para deixar claro. Mas já é assim, a chance de ter um estudo muito ruim numa revista que é bem graduada é menor do que numa revista dessas revistas predatórias. E para a gente começar, então, uma parte talvez um pouco mais teórica, quando a gente quer tentar entender se uma terapia funciona, ou seja, se eu vou fazer essa intervenção para esse tipo de doença, a gente precisa buscar ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, meta-análises, assim, né, em níveis de evidência. E porque assim, estudos observacionais e tal, eles levantam problemas, questões, eles podem ajudar a gente a entender, talvez tenha algo ali, mas o que testa a terapia, o que dá
certa força de certeza para a gente falar, funciona ou não funciona, é um ensaio clínico randomizado. E aí depois, quando a gente já tem vários ensaios clínicos randomizados, a gente faz um tipo de estudo que chama revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, e aí a gente pega esses estudos e combina os dados para a gente conseguir concluir com maior certeza. Porque um estudo também pode ter uma aleatoriedade do acaso e que vai chegar numa conclusão que não se aplica depois em outros estudos, e por isso juntar vários estudos é o que aumenta o nosso nível de certeza científica. Tudo bem? Certo. Então, quando a gente vai olhar um estudo, assim como quando a gente vai fazer uma revisão sistemática, o título, apesar de não ser importante em teoria, assim, né? Porque o título não vai te falar nada, não vai te dar dados e tal, e às vezes os títulos são enganosos, mas exatamente por isso o título é importante. Então, quando a gente vai ler um título de um artigo, esse título primeiro precisa ser verdadeiro. Então, tem que tomar cuidado com títulos que já fazem afirmações. Não que não se possa fazer isso, mas às vezes quando um título faz uma afirmação, tipo, isso trata isso, isso já talvez levante para você uma questão de que o autor tem um ponto a provar e que talvez ao longo do texto ele manipule a linguística ou os dados para tentar chegar no ponto que ele quer. Então, um bom estudo, um bom título, ele deixa claro o tipo de estudo que é e o que ele está testando em quê. E aí, nesse estudo, ele fala que é acupuntura manual versus Shan acupuntura. Shan é um termo que a gente usa para procedimentos placebo. Como a acupuntura é um procedimento invasivo, a gente usa o termo Shan. E usual care. Usual care é quando você mantém o paciente no seu tratamento usual, médico ou multiprofissional, mas assim, você não propõe uma intervenção, você deixa ele seguir o rumo do tratamento usual que o sistema em que ele está inserido pode oferecer. E em que população que ele vai testar isso? Ele vai testar isso em pacientes que têm migrânia episódica, que é aquele tipo. Migrânia é o termo mais científico médico de enxaqueca, tá? Então, migrânia episódica sem aura, que é a tal da enxaqueca comum, enxaqueca clássica. E aí, que tipo de estudo é esse? É um estudo multicêntrico, ou seja, é de mais de um lugar. Então, por exemplo, se eu faço um estudo aqui no Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, esse não é um estudo multicêntrico. Ele é um estudo localizado na população do nosso serviço. O estudo multicêntrico é se eu faço parceria com outros lugares, que podem ser só no Brasil, que podem ser mundiais. Então você vai escolhendo lugares para fazer parceria. E aí esse é um tipo de estudo que a gente chama de multicêntrico. E randomizado. A randomização é importante por vários motivos. Depois a gente pode fazer um vídeo específico sobre os tipos de estudo e a importância de cada parte deles, certo? Então ele vai pegar uma intervenção e comparar ela com um placebo. Ele também compara só com o usual care, que vai funcionar, e depois a gente vai ver isso, que vai funcionar como se fosse um controle de ambos, né? Para saber, por exemplo, se placebo, se propor uma intervenção adicional, então eu comparo só o placebo com só o usual care, né? Tipo, placebo com o usual care contra só o usual care, geralmente adicionar uma intervenção já faz o paciente melhorar mais. Por isso que o ideal de um controle é que seja uma intervenção placebo e não só o usual care. Às vezes, por vários motivos, isso não é factível, seja por questão financeira, seja por adequação ao sistema que você tá, pela quantidade de pessoas envolvidas no estudo. Às vezes não dá para você fazer comparado com uma intervenção placebo, e tudo bem, desde que você deixe claro que isso é uma limitação do seu estudo, tá? Beleza, mas não adianta no título está escrito que é um ensaio clínico randomizado, multicêntrico,
que às vezes está escrito, é cego, não é cego. Não adianta no título estar escrito, né? Por isso que o título ele é importante para a gente entender um pouco de como o autor vai trabalhar os dados, mas o título ele pode ser enganoso. Então é importante que depois você confira na metodologia se de fato aquilo foi bem feito, né? Então, se ele fala que é randomizado, mas ele não randomizou direito, você ignora o fato dele ser randomizado e conclui que aquilo é uma limitação dos achados daquele estudo. Então lá, vocês podem ver aqui, eu vou deixando os prints, não sei se é aqui ou aqui, mas conforme for ficando melhor na edição, eu vou colocando os prints do estudo. Esse é um estudo aberto, né? Um Open Access. Então eu vou deixar o link também aqui na descrição do estudo e aí vocês podem ler e podem ir acompanhando os textos conforme a gente for falando. Então ele fala ali no tipo de estudo, ele fala que é um estudo randomizado com cegamento simples, né? Isso é um tipo de estudo comum em acupuntura, porque é difícil você cegar a pessoa que está aplicando a terapia. É diferente de um remédio, por exemplo, né? Então você vai ter, por exemplo, num remédio, por exemplo, pode ser um remédio na veia ou um comprimido. Você pode deixar o comprimido igual dos dois, ou você pode colocar o soro placebo, por exemplo. Se o remédio for incolor, você pode fazer um soro e não tem como a pessoa que está injetando saber o que está injetando. Ou então, se for colorido e você não conseguir fazer, então você pode colocar dentro de uma bagzinha, assim, né, da onde fica o remédio, que ela seja opaca para que você não consiga ver por trás do envoltório, então você não consiga adivinhar, e aí você consegue fazer cegamento de todo mundo, né? Então nem o paciente, nem quem está fazendo a intervenção, nem quem vai estar avaliando os desfechos vai saber em que grupo que o paciente está. Em acupuntura é muito difícil a gente conseguir cegar, talvez seja impossível você conseguir cegar a pessoa que está fazendo a intervenção. Então a gente costuma fazer ou um ensaio clínico que seja de cegamento simples, então quem está intervindo sabe o que está fazendo, ou a gente chama de duplo cego, às vezes, o paciente e a pessoa que está avaliando o desfecho. Né? Então, quem está aplicando os questionários, quem está fazendo a consulta, e aí o paciente vai para a sala onde vai ser feito o procedimento, e lá entra o acupunturista, ele não conversa com o paciente, ele faz o procedimento e sai sem conversar nada com o paciente. E isso também é um estudo duplo cego, desde que a pessoa que faz a intervenção não tenha nenhuma relação, nenhuma conversa que possa influenciar o paciente. Então ele entra, faz quietinho e sai, e a pessoa que faz as consultas, aplica questionários e tal, também não sabe o que está sendo feito na outra sala. Então isso também dá para ser, dentro da acupuntura, um duplo cego. Mas aqui ele fala que é um cegamento simples. E aí ele fala que é um estudo de 3 braços. Que é um estudo de... que é um braço de um estudo? É quando você vai dividir os grupos, né? Então aqui tem 3 braços. Um braço que vai receber a acupuntura manual, acupuntura de verdade. Um braço que vai receber a acupuntura Shan ou placebo. E um braço que não vai receber intervenção de acupuntura e vai fazer só usual care, só vai manter o acompanhamento dentro dos ambulatórios que ele já estava fazendo acompanhamento mesmo. Todos esses, os multicêntricos, né? Então todos os lugares onde foi feito na China, entre 2016 e 2018, e aí até somar dados e tal, esse artigo saiu em 2020. E aí depois a gente continua lendo então a metodologia. A metodologia é o lugar mais importante, né? As pessoas que não gostam de ciência e que são as pessoas mais facilmente enganadas, elas tendem a ler artigo assim, né? Título, resumo e conclusão. E pula o que é mais importante, que é primeiro a metodologia, porque é ali que tá, ali o pulo do gato, onde você pega se aquele estudo tem validade para falar o que ele está falando
e se a metodologia que ele escolheu é válida, né? É uma metodologia adequada para se fazer os testes, ou todos os vieses de instalação de um protocolo você pega ali na metodologia. Então não pulem, por favor, metodologia. É a parte mais importante. Você vai ler a metodologia e aí você vai falar, putz, eu posso confiar no que esse estudo está achando ou eu não posso confiar. E a partir do momento que você chega à conclusão de que não dá para confiar, porque a metodologia está ruim, você nem precisa ler o resto. Pula para o próximo estudo. O que não falta é estudo para você ler. Então, metodologia ruim, você já pula e vai para o próximo estudo. Se a metodologia for boa, aí você vai ler os resultados e a discussão para tentar ver como que isso se enquadra na prática clínica, o quanto do desfecho foi de fato positivo ou não, mas tudo depende da metodologia ser adequada, certo? Então, a primeira coisa da metodologia que ele vai colocar ali é a randomização e o cegamento. Então ele vai falar que ele vai dividir esse estudo em 3 braços numa frequência de 2 para 2 para 1, ou seja, só... Então é como se fossem 5 partes, né? Uma parte vai ficar só com o usual care, 2 partes vão receber a intervenção de acupuntura e 2 partes vão receber a intervenção de placebo, porque é isso que ele quer comparar. Ele quer comparar a intervenção real de acupuntura com a intervenção placebo de acupuntura. E o outro grupo, que é só o usual care, é um grupo que ele deixa lá para fazer algumas comparações específicas do tipo, se eu não intervir faz diferença do que se eu intervir com um placebo. Por isso que é um grupo menor, tá? E aí ele explica lá o porquê, né, para facilitar a aderência do paciente e tal. Por isso que ele faz isso e ele faz isso em blocos de 5, ou seja, ele pega 5 pacientes e aí ele randomiza de 5 em 5 numa sequência de computador. Então ele joga 5 pacientes lá e o computador fala 2 para cá, 2 para lá, 1 para cá. E isso é aleatório, tá? Então essa é uma randomização bem feita. O que não é uma randomização bem feita? É uma randomização que você consegue prever aonde o próximo paciente vai estar. Então, por exemplo, uma randomização feita por ordem de chegada, que é uma randomização que a gente encontra em alguns estudos, não é uma boa randomização, porque você sabe qual é a alocação do próximo participante, então você consegue manipular isso. Então você fala, se o próximo paciente vai estar e cair em tal grupo e é o grupo que eu quero que melhore mais, aí você consegue incluir algum paciente que você já conheça ou algum paciente que seja mais disposto a melhorar e tal, e você consegue controlar, e aí essa randomização não é uma randomização válida. Então, para você aleatorizar os seus pacientes ali, de verdade, para você não conseguir manipular os dados, o que você tem que ter na cabeça quando você lê a randomização é isso: é possível prever? Se não for possível prever, não importa o método. Cara ou coroa é um método de randomização válido. Só que o problema é que cara e coroa não é um método que você controla quantas pessoas vão para cada grupo. Então isso pode atrapalhar a análise depois, porque você pode ter muito mais gente num grupo do que no outro, mas a randomização por cara e coroa é uma randomização válida. Já da parte de cegamento, ele fala que é um estudo de cegamento simples, mas se a gente for olhar os 3 braços que esse estudo faz, um dos braços não recebe intervenção. Então a gente pode dizer que pelo menos 1/5 dos participantes, que é esse grupo usual care, não está cego, certo? Porque ele sabe que ele não está recebendo nenhuma intervenção. Então é um grupo de cegamento simples para a comparação principal que ele vai fazer, que é a comparação acupuntura manual contra acupuntura placebo.
Mas o outro grupo, que é um grupo menor, que só recebeu o usual care, esse não é um grupo que consegue estar cego, exatamente porque ele sabe que ele não está recebendo intervenção nenhuma. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque se ele sabe que ele não está recebendo nenhuma outra intervenção, talvez ele esteja menos disposto a melhorar. Por isso, essa comparação do usual care com o resto vai ser uma comparação um pouco mais problemática, porque não tem cegamento dos pacientes. E aí, então, o resto do cegamento, ele fala que os participantes não sabem, né? Então, seja ele recebendo acupuntura, seja ele recebendo placebo de acupuntura, eles não vão saber em que grupo que eles estão. E aí depois a gente vai falar sobre que tipo de placebo de acupuntura é, porque a depender do tipo de placebo dá para saber ou não dá para saber. E a pessoa que vai fazer as avaliações, então que vai aplicar os questionários e tal, também não sabe. Só que o profissional que está executando sabe o que, que ele está executando, que foi aquilo que a gente conversou um pouquinho mais cedo nesse vídeo. Beleza. Então aí a gente vai continuar na metodologia para a parte dos participantes. Que tipo de pessoa ele incluiu nesse estudo? E aí é importante essa parte específica porque o tipo de pessoas incluídas tem que ser parecido com a realidade, certo? Por isso que estudo em modelo animal tem uma certa dificuldade de validação, né? Porque às vezes você passa para os humanos e aquilo não se confirma por questões de fisiologia, genética e tal, crenças e outras tantas questões. Então, isso é válido, por exemplo, para enxaqueca, que é uma doença muito mais prevalente em mulher, por exemplo. E aí, se você pega um estudo de enxaqueca que só inclui homens, esse estudo perde em validação, porque a população que ele analisa não é real no mundo externo, tá? Não, aí a única validade que você vai fazer é que para homens esse estudo parece funcionar. Não é o caso, tá? Mas estou dando um exemplo. Mas isso é válido para qualquer outra coisa. Então, quando você vai ler um artigo sobre alguma coisa, testando, por exemplo, acupuntura, você tem que dar uma olhada se a população selecionada é uma população que faz sentido. Então, você tem que ter um pouco de conhecimento daquela condição de saúde. Então, fibromialgia, por exemplo, é uma outra doença que é altamente mais prevalente em mulher, muito mais prevalente em mulher. Tanto que tem muito estudo de fibromialgia que não inclui homens. Porque é muito mais prevalente, é assustadoramente mais prevalente em mulher do que é em homem. Outra questão é a faixa etária. Se você pega uma doença que é muito mais clássica numa faixa etária específica, por exemplo, doença de Alzheimer, e aí você vai pegar pessoas de 30 anos. É a faixa etária dessa doença? Não é. Então, esse estudo perde no que a gente chama de validade externa, ou seja, quando você tenta extrapolar os achados para a população do mundo para você conseguir aplicar na realidade o estudo. E esse estudo ele explica exatamente os critérios diagnósticos que ele usa para enxaqueca, que são critérios super válidos. A população que ele pega é a população da enxaqueca, que vai começar ali por volta dos 15 anos, porque tem muita associação com menstruação, como a gente falou no último vídeo. Então, a fase fértil das mulheres que têm enxaqueca costuma ser pior. E aí ele até explica ali que tenha o início da enxaqueca antes dos 50 anos, porque dores de cabeça que começam depois dos 50 anos costumam ter maior chance de ser dores de cabeça secundárias a outras doenças. E isso poderia ser um problema. Então, ele até aceita pessoas com mais de 50 anos, desde que o começo da enxaqueca tenha sido antes dos 50. Então, ele explica bem por que, que ele faz a seleção da população e bate bem com o que a gente enxerga da população sobre enxaqueca. Então, até aqui a gente tem um ensaio clínico que de fato é randomizado, que de fato é cego, seja simples ou duplo, a depender do quão benéfico você quer ser, pelo menos para comparação entre o grupo de acupuntura de verdade e o grupo de acupuntura placebo.
E até agora parece que está tudo bem condizente com a realidade proposta. Passado isso, óbvio que dá pra gente aprofundar, mas eu não quero fazer um vídeo de 1 hora, né? Vamos para as intervenções. Então a gente precisa entender o que ele vai fazer de acupuntura e o que ele vai fazer de placebo para a gente ver se são coisas válidas. Como a gente já falou nos outros vídeos, é importante entender não só a lógica da acupuntura por trás, porque a acupuntura não é uma coisa homogênea, tem várias técnicas, vários pontos, e às vezes a seleção de pontos importa. Mesmo que você siga a medicina tradicional chinesa, você tem pontos que são considerados como pontos que tratam dor de cabeça, você tem pontos que não tem nada a ver. Então a seleção de pontos vai fazer diferença, e se você entende um pouco de acupuntura, olhar para isso vai te ajudar a entender se faz sentido ou não, tá? O certo é ele explicar, é o autor explicar, eu vou usar esses pontos por causa disso, disso e disso, mas nem sempre cabe, né? Lembra que para você publicar numa revista você tem limite de palavras. Então, às vezes, eles até fazem apêndices, né? Que não fica no artigo original, mas se você entrar lá no site, você vai ter apêndices separados para você baixar, com localização de pontos, com a justificativa e tal, que é exatamente o que esse artigo faz. Ele faz apêndices para isso, por uma questão de limitação de palavras mesmo. E a metodologia ali da acupuntura que ele segue é muito interessante. Ele escolhe pontos que vão ser pontos fixos que as pessoas que vão receber a acupuntura manual vão fazer, todas elas. Então são pontos que são considerados tradicionais para tratar dor de cabeça de um modo geral. Enxaqueca não é uma doença que existe na medicina chinesa, né? Então a gente fala de dor de cabeça e a gente tem vários tipos de dor de cabeça em acupuntura. Então ele escolhe pontos que tratam dor de cabeça, por exemplo, o IG4, o F3, o VB20, o VB8, então são pontos localizados na cabeça e pontos distais que a medicina chinesa tradicionalmente fala que trata dor de cabeça. E aí a gente sabe que na medicina chinesa existem diferentes tipos de dor de cabeça. Esses tipos de dor de cabeça são por canal, né? Então, por exemplo, você tem o canal da bexiga aqui, você tem o canal da vesícula aqui, você tem o canal do estômago aqui. Então, você vai separar, ele separa os canais que estão na cabeça e ele separa por tipo de acometimento de canal mais pontos. E aí, o paciente que tem dor no trajeto Taiyang, que é, por exemplo, a bexiga na cabeça, ele vai receber um ponto a mais, que é o bexiga 10. O paciente que tem a dor de cabeça do Yang Min, por exemplo, o canal de estômago na cabeça, ele vai receber um ponto a mais, que é o estômago 8. E o paciente que vai ter o tipo de dor de cabeça que chama Jueyin, que é do canal do fígado, ele vai receber o VG20, que é um ponto do topo da cabeça, que é onde o canal do fígado termina. Apesar de não ser um ponto do fígado, não tem ponto do fígado na cabeça, mas existe a descrição de uma dor de cabeça do fígado, que como o canal termina lá no VG20, então você vai colocar esse ponto. Então, além desses pontos que são iguais para todo mundo, ele adiciona pontos específicos a depender do diagnóstico de medicina chinesa. E aí você lembra que eu falei no último vídeo que é possível fazer medicina chinesa baseada em evidências, e é exatamente isso que ele faz. Então, ele não padronizou 100%, porque a medicina chinesa não reconhece como um diagnóstico único dor de cabeça ou enxaqueca, que é o critério que ele vai usar. Então, ele vai selecionar pacientes baseado num critério da racionalidade biomédica, que são os critérios diagnósticos de enxaqueca episódica sem aura. Só que na medicina chinesa isso não existe. Então, ele vai dividir isso dentro da medicina chinesa para tratar especificamente cada um dos tipos com pontos que são iguais e uma variaçãozinha ali por tipo de paciente. Testando então se a lógica da medicina chinesa de dividir os canais, as dores de cabeça por canal, faz sentido, certo? E aí ele fala do tamanho e da marca da agulha, da profundidade, da localização que vai estar no apêndice
especificado ali melhor. E aí o que ele vai fazer de placebo, né, de sham? Ele vai usar o que até agora o que está aparecendo, conforme os estudos vão avançando, é uma coisa recente, que é a acupuntura, a agulha não perfurante. O que é isso? É um mecanismo de uma agulha que não tem lâmina, então ela é igualzinha a uma agulha de acupuntura, só que ela não tem a ponta perfurante. E aí ele tem um mecanismo que a hora que você bate na pele, a pele gera uma resistência e essa agulha retrai. Então ele dá a sensação do aperto, mas em vez de furar, ele retrai a lâmina. E aí fica só a sensação da agulha encostando na pele. E isso vem num disquinho, né? Então o paciente não consegue enxergar se aprofundou ou não. Então o tipo de agulha é igual, em um disquinho vai ter a agulha que fura e no outro disquinho vai ter uma agulha que a hora que bate na pele ela retrai. Tudo bem? E até onde a gente está entendendo hoje, esse seria o melhor mecanismo de você fazer um placebo de verdade de acupuntura, porque isso tira parte dos vieses, que são os vieses de você fazer uma perfuração da pele, porque o corpo tem um mecanismo de compensação da dor, que quando você ativa receptores de dor ou de tátil, por exemplo, a vibração, né? Por que quando você bate o joelho na quina do sofá, você põe a mão no joelho? É instintivo, porque você ativando o receptor de tato, ele bloqueia a transmissão da dor, então alivia a sua dor, e a mesma coisa se você perfurar. Então eu poderia dizer a mesma coisa do tipo, você está com uma dor de cabeça, você dá uma marretada no dedão do pé e isso vai tratar a sua dor de cabeça, vai melhorar a sua dor de cabeça, porque você vai trocar a dor de cabeça pela dor do dedão do pé. Então o corpo tem esses mecanismos de adequação do sinal doloroso e que se você fura em qualquer lugar, isso acontece, mais ou menos, a depender do quanto de receptores de dor foram ativados. E aí então esse mecanismo não faz isso. Ele não ativa as terminações nervosas de dor como a agulha faz. E aí ele fala dos pontos, né, que ele vai usar como placebo, pontos que são localizados nas costas e pontos localizados na região onde o paciente tem dor, porque é mais ou menos a mesma lógica que ele usou para tratar o canal, né? Então, o paciente tem uma dor aqui nesse canal, então eu vou fazer um ponto no local aqui do placebo, porque aí o paciente vai entender, lembra que é uma população chinesa que a gente está falando, certo? Apesar dele ter selecionado pacientes que nunca fizeram acupuntura, porque isso ajuda ao cegamento, né? O paciente não perceber que é um placebo. Então, escolher esse tipo de ponto ajuda a, mesmo que o paciente tenha entrado em contato com conhecimentos de medicina chinesa, como, por exemplo, o conhecimento dos meridianos, que é mais popular na China do que é aqui no Brasil, então você seleciona pontos ali locais da dor, porque vai fazer o paciente entender, não entender que aquilo é um placebo, certo? Então tá bom. E aí todos os grupos, os 3 grupos receberam o usual care, né? Então não é bacana e não é ético você impedir o paciente de ter um acesso a um tratamento. Então se ele falasse, não, quem está fazendo acupuntura não pode tomar remédios, não é ético você deixar o paciente sofrendo com a dor. Então todos os pacientes receberam o mesmo tratamento padrão, assim, usual care, seguindo os guidelines que ele explicou ali no texto de tratamento farmacológico e de modulação de dor para enxaqueca. E dos desfechos que ele vai avaliar, ele selecionou como desfecho principal, qual é o principal ponto que ele quer provar aqui? Que a acupuntura vai reduzir o número de dias com enxaqueca no mês, né? Então num período de um mês, e vai diminuir a intensidade das crises. Esse é o desfecho principal dele. Ele quer demonstrar que fazer acupuntura diminui a quantidade de tempo e de intensidade de dor que o nosso paciente com enxaqueca tem.
E aí ele vai avaliar outras coisas, né? Como você já está fazendo um estudo, é muito comum que a gente selecione desfechos secundários para avaliar, para caso apareça alguma outra questão que pode estar associada ali à intervenção, a gente levante bola para próximos estudos. Então ele avalia desfechos de qualidade de vida e funcionalidade associados à enxaqueca. Ele faz um questionário de ansiedade, um questionário de depressão e de insônia. E ele controla também ali, ele calcula a quantidade de medicação que o paciente usa, medicação para tirar a dor. Então esses foram os desfechos secundários que ele avaliou. Tudo bem? E aí, como vocês podem ver nesse gráfico que eu vou colocar, acho que é aqui, que vai ficar melhor, você tem ao longo do tempo, então, o desfecho primário dele, que é em um mês, quantas crises, quantos episódios de dor, né? Quantos episódios de dor e quantos dias de dor o paciente... quantos episódios de dor e quantos dias de dor em um mês o paciente teve. Então, em roxinho ali vai estar só o usual care, em amarelinho você vai ter o placebo, e na linha contínua, roxinha, vai ter, o roxinho mais escuro ali, vai ter a acupuntura manual de verdade. E aí você pode ver que ele vai fazer uma intervenção que vai durar 8 semanas, e depois ele faz 12 semanas sem tratamento, só acompanhando esses pacientes. Então você teve uma redução significativa durante o tratamento, mas o que é mais significativo é que nos 3 meses de acompanhamento depois do tratamento, os pacientes que fizeram acupuntura até melhoraram um pouquinho mais, houve uma tendência de continuidade da melhora, e os pacientes que não fizeram acupuntura de verdade voltaram ali para uma regressão acima. Então, isso mostra bem pra gente que a acupuntura de verdade não é só o tratamento naquele momento, mas ela modula vias e ela continua funcionando por um tempo até, até o corpo se restabelecer e tal, né? Mas enfim, pelo menos aqui nesse estudo a gente consegue dizer que por 3 meses a melhora se manteve e até melhorou um pouquinho mais, mesmo sem o tratamento com acupuntura. Tem outros estudos de enxaqueca com follow-up de 1 ano depois do fim do tratamento, mostrando que o paciente mantém a melhora até 1 ano depois. Então, assim, do desfecho primário, estatisticamente foi diferente. Se você comparar a acupuntura de verdade com o placebo, então, ó, tem gente que fala que não dá para comparar acupuntura com placebo ou que não tem diferença de estudo de acupuntura com placebo, e esse é um estudo que mostra que essa visão tá errada, tá? As pessoas só estão desatualizadas. É que antes a gente não tinha um bom placebo de acupuntura, só isso. E que os pacientes do placebo e do usual care, eles mantiveram-se ali mais ou menos na mesma faixa, e não houve diferença estatística, principalmente depois da suspensão. Então, os pacientes do placebo voltaram a ficar quase no seu nível basal e se juntaram ali com os pacientes do usual care, enquanto os pacientes da acupuntura de verdade se mantiveram melhores ali por pelo menos esses 3 meses. O que é importante também é que ele não encontrou diferença em outras coisas. Então, no desfecho primário, que era o que ele queria provar, ele encontrou essa diferença e não houve diferença em qualidade de sono, não houve diferença nos questionários de ansiedade e depressão e não houve diferença no uso de medicação. Então, o paciente que entrava em crise continuava tomando a mesma dose de medicação. O que mostra pra gente que, assim como o remédio profilático para enxaqueca, então, se você tem enxaqueca, eu uso topiramato, eu uso propranolol, tem vários remédios que a gente passa para o paciente tomar todos os dias para evitar a crise,
Mas quando o paciente entra em crise, ele precisa de uma medicação de resgate. A mesma coisa acontece com a acupuntura. Quando o paciente entra em crise, ele precisa de uma medicação de resgate. Então, não é que a acupuntura vai, nossa, o paciente nunca mais vai ter dor se ele estiver fazendo acupuntura. Não é isso, tá? Pode até acontecer com um ou outro paciente, mas não é isso que o estudo fala e não é isso que nenhum outro estudo fala. Então, a maior parte dos pacientes que faz acupuntura para enxaqueca diminui o número de crises e diminui a quantidade de dias com dor, mas quando ele entra em crise, ele ainda precisa tomar o remédio abortivo da crise de enxaqueca. Beleza? Então, esse é um estudo bem conduzido que prova o seu ponto ali, né, que demonstra o seu ponto. É um estudo com 150 participantes, então é um estudo consideravelmente grande. Um ensaio clínico randomizado, cego, comparado por placebo, ele traz um bom nível de certeza para a gente afirmar que fazer acupuntura em paciente com enxaqueca ajuda a diminuir a quantidade de dor, de dias de dor e números de crises de dor que o paciente tem por mês. E só para a gente terminar aqui, tem o finzinho dos estudos, geralmente tem que ter uma coisa que mostra a sinceridade do autor e o compromisso que ele tem com a ciência, que são as limitações. Então, autores que têm compromisso com a ciência, quando eles escrevem um artigo, eles colocam lá no fim o que esse estudo tem de problema. E quanto mais sincero ele for nisso, mais você tem que acreditar. E esse estudo deixa ali um parágrafo das limitações, que ele vai falar sobre o uso de medicação profilática e vai falar sobre o tempo, né? Então ele vai falar que talvez o número de sessões ou o tempo de duração do tratamento não foi adequado, que poderia ser mais. Ele vai falar sobre um follow-up de apenas 3 meses, o que não dá para garantir que você vai fazer uma sessão, você vai fazer um ciclo de tratamento e por quanto tempo esse paciente vai ficar bom, de quanto em quanto tempo você vai repetir o tratamento, porque esse estudo não permite a gente fazer essa análise, porque ele faz um follow-up de 3 meses, que para quem tem uma doença crônica que vai durar talvez o resto da vida dele, talvez 3 meses não seja tão considerável assim. Certo? Então é isso. Eu espero que tenha sido um vídeo proveitoso, pelo menos, que você tenha entendido um pouco das coisas que a gente busca quando a gente vai ler um artigo científico de acupuntura, né? E se você tiver algum tema ou você tem algum artigo que você queira discutir ou entender melhor o que o artigo fala, os problemas e os acertos do artigo, deixa aqui no comentário que a gente faz vídeos comentando sobre isso. E se você tiver alguma dúvida teórica ou alguma questão, alguma pergunta sobre como se faz artigo ou como se lê artigo, você pode mandar também, que a gente faz vídeos mais teóricos sobre o assunto, caso seja interessante. Eu achei que talvez não fosse interessante, mas talvez seja, e se você quiser, você comenta aqui embaixo. Então, até o próximo vídeo, a gente se vê